Abre a sua Bíblia comigo aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19. Nós estamos na série falando sobre anseio pela eternidade. Talvez você achou que a gente fosse, eu também achei no começo, que a gente fosse ser mais, falar de forma mais poética sobre esse assunto, mas o Senhor está nos levando a falarmos de uma forma mais prática, objetiva, nos chamando à responsabilidade a partir desse assunto. E hoje não vai ser diferente. O texto que nós temos usado como base é Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu já te falei, o versículo ele é dividido em 3 seções. Primeira, Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Segunda seção, e colocou a eternidade no coração do homem. E terceira seção, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. Amém? Tenho falado e repetido. Se é só uma interpretação textual, parece meio contraditório. Deus fez tudo formoso ao seu tempo, mas o homem não pode descobrir as obras que Deus fez do início até o fim, tendo o Senhor colocado no coração do homem uma porção da eternidade. Se Deus fez tudo formoso ao seu tempo, colocou no coração do homem a eternidade, o homem deveria conhecer as obras que Deus fez do início até o fim. Por que ele não conhece, pastor? Porque nós não conhecemos. E porque somos tentados a pensar que podemos. Primeiro, porque existem os atributos incomunicáveis de Deus. Você pode repetir comigo? Atributos incomunicáveis de Deus. Quais são esses? Onipresença, onipotência e onisciência. Deus não compartilhou isso com nenhum ser. Onipresença, onipotência e onisciência. Só Ele tem todo o poder, só Ele está presente em todos os lugares e só Ele sabe de todas as coisas, independente de tempos ou circunstâncias. Quem está comigo? E qual que é a tentação do inimigo? Como ele tenta eu e você? Ele tenta fazer com que possamos esquadrinhar, tentemos adivinhar o que Deus vai fazer. Então, se eu tenho muito tempo de crente, inconscientemente eu tenho a mania de pensar, estou passando por isso. Como eu tenho 50 anos, então eu tenho 40 só de crente. Então eu acho que Deus vai fazer ou dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa. A gente está sempre pensando que pode esquadrinhar os caminhos do Senhor. E o mais interessante, isso é muito poderoso, que Ele faz de uma maneira que nós não imaginávamos jamais que Ele faria. Então, Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Tudo que Ele fez foi formoso, belo, perfeito ao seu tempo. Inclusive eu e você. Tudo no tempo dEle, do jeito dEle. Quem está comigo? E nós não podemos esquadrinhar as obras que Deus fez do início até o fim. Mas como eu posso descobrir as obras de Deus? A partir de, em andando com Ele, Ele me revelando passo a passo da sua vontade. Então é no meio da jornada, enquanto eu caminho, Ele vai descortinando um passo após o outro. Ele pode até me dar sinais do que vai fazer amanhã, mas Ele não me mostra completamente. E um texto básico para a gente entender isso é Gênesis 12, quando Ele diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, se você tiver coragem de se lançar no que eu estou te falando, no caminho eu vou te mostrando. Então nós temos a mania de querer projetar tudo, e a gente projeta, tem que projetar. Mas o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. A gente tem que projetar, mas no meio do caminho Ele faz do jeito dEle. Amém? Quem está comigo? Projete bastante, eu também vou projetar bastante. Mas no meio do caminho a gente já sabe que Ele é soberano em todas as coisas. Quantos estão comigo aí? Então Ele colocou a eternidade no coração do homem. Nós não podemos descobrir com a mente o que Ele fez,
mas nós vamos descobrindo no caminho, enquanto Ele revela para nós, porque a porção da eternidade que há em nós, conectada com o coração dEle, vai fazendo com que andemos de fé em fé, de glória em glória, e passo após passo nós vamos falando: uau, Tu és mesmo surpreendente, uau, Tu és mesmo fantástico, uau, como eu não imaginei, uau, como eu não pensei nisso, uau, Senhor, Tu és bom demais. Eu não poderia imaginar que do ermo da minha vida Tu podias fazer com que flores nascessem. Uau, eu não podia imaginar que nos dias das minhas maiores tormentas Tu abririas um caminho. Uau, eu não posso imaginar que nos dias dos meus desertos mais ácidos, mais escaldantes, Tu farias brotar um rio. Uau, Tu és mesmo fantástico, Senhor. Levante as suas mãos, cara, e adore ao Deus fantástico, que não se deixa esquadrinhar por homens, mas que se revela aos seus amigos. Aleluia, aleluia. Te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu. Nós vamos falar um pouco sobre a parábola das 10 minas hoje. Possivelmente, agora ficou bom, hein, Luiz? Agora ficou. E possivelmente no domingo que vem a gente vai continuar entrando um pouco mais na parábola dos talentos. São duas parábolas muito semelhantes, muito semelhantes. Deixa eu entrar com você aqui em algumas considerações iniciais antes da gente ler essa parábola. Primeira consideração que eu queria que você considerasse: cerca de 1/3 dos ensinos de Jesus foram feitos através de parábolas. E no aspecto didático da parábola, ela tem como objetivo ajudar na memorização a partir de lições do dia a dia. O termo parábola vem do grego parabolé, que significa colocar de lado. Em outras palavras, Jesus colocava uma história, já vou te falar sobre a dinâmica da parábola, para expor lições espirituais. Ele geralmente, aqui falando um pouco da dinâmica, ele fala de um personagem, depois busca se revelar no contexto, para depois fazer com que os seus interlocutores se vejam na história. Então, é mais ou menos assim: um certo homem, ele começa falando como se fosse uma outra pessoa. E aí, no contexto, ele deseja se revelar na história. Ele começa dizendo um certo homem, e isso está apontando diretamente para ele. E no espírito, ele queria que os seus discípulos compreendessem isso, para depois se verem no contexto da parábola. Essa é a dinâmica da parábola, ou das parábolas. Amém? Quem está comigo? No aspecto profético, eu falei um pouco da dinâmica, e agora no aspecto profético, vamos ler alguns textos aqui. A gente vai, nos domingos, ler mais Bíblia. Amém? Vamos ler mais Bíblia. Amém, irmão? Marcos capítulo 4, coloca para mim aqui. Em breve nós teremos um data show melhor que esse. Aleluia. E esse vai lá para a nossa salão do Kids, que vai ser lá atrás, em nome de Jesus. E a gente quer isso nos próximos dias já acontecendo. Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12, diz assim: voltou Jesus Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu. Perguntaram: por que
o Senhor ensina por parábolas? Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, vocês quando ouvirem, o coração de vocês vai queimar e vai sendo descortinadas realidades espirituais. Amém? Essa é a forma que eu ensino a vocês. Mas aos de fora, eu ensino por meio de parábolas. Para vocês, fica aqui, para vocês o que está sendo ensinado na parábola vai queimar no coração e a revelação vai gradualmente se desenvolvendo no coração de vocês. Mas para os de fora, eles vão ver e não vão perceber, vão ouvir e não vão ouvir de fato, e não vão entender, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. É forte isso. É Jesus falando assim: vocês estão interessados em quem eu sou e na realidade que eu estou trazendo. Então, à medida que eu ministro a vocês sobre o reino de Deus através das parábolas, vocês vão recebendo revelação. Mas quanto a eles não querem o que vocês querem. Quanto a eles não querem o reino de Deus. Desculpa a expressão, eles querem me encher o saco. Ele está falando sobre os fariseus, sobre os hipócritas. Então, pastor, por que tem coisa que eu ouço do Senhor e não entendo? Porque talvez a gente precisa ajustar a nossa intenção. Eu quero saber para usar como arma para me defender, eu quero saber para usar como arma para combater, ou eu quero saber porque eu preciso entrar num lugar de revelação e dependência maior do Senhor. Aleluia? Então, no aspecto prático, ou melhor, no aspecto prático, a dinâmica das parábolas eu falei aqui rapidinho. E agora no aspecto profético, simples, para que os discípulos, ao ouvirem as parábolas que ensinam sobre o reino de Deus, peguem no espírito. E para aqueles que querem só ficar na periferia, não vão penetrar mesmo nas coisas profundas de Deus. Amém? É uma forma bem prática da gente ensinar isso. Agora olha que coisa interessante, das 42 parábolas que Jesus contou, 20 falavam sobre dinheiro, ou seja, 47,62%, quase que a metade. Embora não fosse o dinheiro ou elas fossem de cunho financeiro. Eu já vou explicar isso. A sua maior finalidade. Então presta atenção, das 42 parábolas que Jesus ensinou, 20 delas falavam sobre dinheiro. Quase a metade. Quem está comigo aí? É uma coisa incrível, mas nos evangelhos, Jesus fala mais de dinheiro do que céu e inferno. É forte, não é, irmão? Sim ou não? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, 1 de cada 6 versículos são sobre dinheiro. Ou alguma referência a valor monetário. É muito forte. Mas por que, pastor? Se a metade das parábolas, quase a metade, ele falou sobre dinheiro. E nesses 3 evangelhos, 1 a cada 6 versículos fala sobre dinheiro ou alguma coisa que aponte para valor monetário. Que estranho, ainda assim, ele não estava falando diretamente sobre dinheiro? Não. Era um confronto direto, porque o dinheiro influencia a nossa vida mais do que qualquer outra coisa, para bem ou para mal. A gente vai avançar nisso. Se Deus me pedisse algo ou pedisse a você, e a gente respondesse a ele: Senhor, você pode me pedir qualquer coisa, exceto isso. Então eu não possuo essa coisa que eu digo para Deus me pedir qualquer coisa menos isso. É essa coisa que me possui. Eu estou apegado a ela. E o problema é que o dinheiro controla a nossa vida. Então tomamos muitas decisões erradas com e baseado no dinheiro. Faz sentido para você? Sim ou não? Sim ou não? Então, Jesus não estava falando diretamente de dinheiro, ele estava falando sobre um Senhor. Você já sabe, se há uma entidade que o Senhor Jesus afirma ser um Senhor sobre a vida dos homens, é Mamon, que é o espírito por trás do dinheiro. Não sei se você já parou para pensar nessa experiência. Você viaja para os Estados Unidos, quando você volta, você vê a operação, né, Jonathan, que já viajou muito. Você vê a operação nos céus. No Brasil é uma operação de licenciosidade, permissividade, de erotismo. Você pisa nesse solo, você já sente. Mas você pisa nos Estados Unidos, a opressão que vem é de mamão. É para comprar, é para... Faz sentido para você? Faz sentido? Então, Jesus está dizendo, ele está falando sobre dinheiro, para um confronto direto. Ele estava falando, o que tem mais valor para você?
Você precisa entender que o reino de Deus, eu vou usar uma linguagem do que tem mais valor para você, para te falar de algo que é superior, imarcessível, incontaminável, infinito, que é o reino de Deus. Mas a partir de algo para você que é quase o reino de Deus, que é dinheiro. Para ver se você entende a importância do reino de Deus e como você precisa cambiar tua mente. Quem está comigo? Está comigo até aí? Então vamos avançar. Então as parábolas enfatizam que Jesus mostrou um outro aspecto das parábolas, que haveria um intervalo entre a sua primeira e a sua segunda vinda e que seus discípulos deveriam estar ocupados, comprometidos com a sua vontade. Por isso ele usa as parábolas falando de dinheiro, de valor monetário, para chamar a atenção para os discípulos, que da primeira para a segunda vinda, eles deveriam estar cuidando das coisas do Senhor e da sua vontade. Quem está comigo? Vamos avançar. Antes de entrar na parábola, vamos abrir um grande parênteses aqui. Coloca para a gente aí 2 Timóteo 4:8. Eu te dei uma introdução aqui rápida sobre para a gente poder mencionar Lucas 19. Mas antes eu quero abrir um parênteses e quero falar. Então Jesus, ele ministra aos seus discípulos sobre a importância do intervalo da primeira vinda para a segunda vinda, eles estivessem completamente abrindo mão de seus valores, ou daquilo que era Senhor sobre a vida deles, melhor dizendo, para que pudessem então estar comprometidos com a vontade do Senhor, ok? E isso testifica no fato, isso aponta para o fato de Jesus estar ensinando a eles: amem a minha vinda. Amem a minha vinda. Nós que fomos, durante muito tempo, ministramos em salas de oração, em turnos de oração. Para nós, pensar em amar a vinda do Senhor é pensar no aspecto poético e devocional. Aspecto poético e devocional. Nós nos reunimos com os nossos instrumentos e adoramos ao Senhor. E oramos. E liberamos os salmos, abrimos a Bíblia e liberamos os salmos. Que coisa bonita, nós amamos a sua vinda. Nós amamos a sua vinda. Mas isso é só um aspecto que precisa ser desenvolvido por mim e por você sobre amar a vinda do Senhor. Amar a vinda dele com oração e devoção é um dos aspectos. Amém? Então vamos lá. 2 Timóteo 4:8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. A Bíblia, eu não vou entrar nisso aqui não. É o final do que a gente possivelmente vai falar hoje, se der tempo, mas a gente vai entrar mais na semana que vem. A Bíblia fala de 5 tipos de coroas, que apontam para 5 níveis de galardão ou de recompensa. E aqui Paulo está falando de uma, com Timóteo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, durante a tua peregrinação na terra, haverão juízes querendo julgar as suas causas, mas só um que é reto. Me dará, Paulo com toda certeza, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós precisamos amar a vinda do Senhor. Diga comigo, eu preciso amar a vinda do Senhor com uma vida de devoção intensa, e isso é só uma parte. Vamos avançar. Apocalipse 19, 7-9. A gente vai andar um pouquinho rápido para chegar na parábola. Na prática, como amamos a sua vinda? Apocalipse 19, 7-9. Apocalipse 19, 7-9. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? A festa do casamento do Filho de Deus. Cuja esposa, quem é a esposa? Israel e a igreja. Cuja a esposa a si mesmo já se preparou, ataviou, não se enfeitou.
ela a si mesmo se ataviou, se preparou para o casamento. Pois lhe foi dado. Por que como a noiva se preparou? Como a noiva se ataviou? Porque a ela foi dado. A ela foi dado o direito de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente como ouro e puro. Então a noiva, para o casamento, recebeu linho finíssimo, resplandecente e puro. Que linho finíssimo, resplandecente e puro é esse? São os atos de justiça dos santos. São os atos de justiça dos santos. Então, nós amamos a vinda do Senhor. E como podemos fazê-lo? Como noiva, entrarmos num lugar de arrependimento profundo, vivemos uma vida em arrependimento. E vivendo uma vida em arrependimento e purificação, não religiosa. Eu posso comentar isso daqui a pouco. Não religiosa, não religiosamente. Entramos nesse lugar. E com práticas de justiça, eu já vou explicar isso, alcançamos como noiva do Senhor, a igreja, a condição de recebermos vestes novas, linho finíssimo e resplandecente. Como recebemos essa condição? Como se essa condição, nós recebemos essa condição, como isso se tornou possível por conta dos nossos atos de justiça. Amém? Quem está comigo aí? Obrigado, um aleluia aqui. Esse aqui foi bom, mano. Quem que deu esse aleluia aí? Dá mais um bombom para ele, gente. Dá logo uma caixa. Esses assim fora de contexto que estão no contexto, entendeu, irmão? Sabe aquela tiazinha do lado que, aleluia, assim, esse aí é que é o bom. Quem está comigo aí? É aquela história, você não precisa estar comigo, irmão, só precisa estar com Jesus. Quem está comigo, precisa estar comigo. Mas, cara, pega a palavra. Amém? Glória a Deus. Porque diante de Deus, nós como noiva estamos vestidos das vestes do Cordeiro. Ou seja, o que nos faz igreja, noiva, diante de Deus? O Cordeiro. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê eu e você, Ele vê o sangue de Jesus. Então ninguém é justo o suficiente para ser aceitável por Deus. É misericórdia e graça pelo sangue do Cordeiro. Então diante de Deus é o Cordeiro que nos purifica. Mas diante do Cordeiro são os nossos atos de justiça que nos farão estarmos vestidos para o casamento. Você precisa pegar. Eu vou tentar repetir. Diante de Deus o que nos cobre é o sangue do Cordeiro. O que é isso, pastor? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Salvação é de graça para todo aquele que crê. Agora, galardão, reino é por obras. Nós fomos salvos por Cristo Jesus para andarmos em boas obras. Nós estávamos conversando com os músicos agora, estávamos falando sobre parábolas um pouquinho, e eu estava falando para eles, cara, Satanás bateu na raiz do nosso entendimento bíblico, e muita coisa a gente está pensando de forma enganosa, porque o ensino foi equivocado. E eu não estou apontando para a teologia de A ou B. É mais um aspecto realmente, não só teológico, de revelação do coração de Jesus, que vai além da teologia. O que você quer dizer? Eu sou salvo pela graça. Irmão, mas a salvação, ela não é um fim em si mesma. Ela é a porta de uma nova vida. Quem está comigo? Quem está comigo? Então a salvação é a porta de entrada. É igual a gente já falou aqui, é igual a oração do Pai Nosso. Tem pessoas que pegam a oração do Pai Nosso, fracionam em sessão e ensinam. Lógico que é poderoso, cada expressão da oração do Pai Nosso. Mas se você for olhar o contexto, os discípulos de Jesus dizem assim, olha, os discípulos de João aprenderam com João a orar. Nos ensina a orar. E aí Jesus fala, tá, então vocês quando forem orar, vocês precisam orar assim. Só que antes ele diz como a gente não deve orar, nem como gentios e nem como os hipócritas. Os gentios porque repetiam muito pensando que iam alcançar de Deus alguma coisa. E os hipócritas para mostrar a espiritualidade em público. Então, eu vou explicar isso. A oração do Pai Nosso não era o suprassumo ou
ou era o ápice da espiritualidade. Ao contrário, era o básico. Por quê? Olha, vocês não devem orar como os hipócritas e nem como os gentios. Não dá para explicar mais, mas você já pegou. Quando vocês forem orar, vocês precisam orar assim. Como é que ele fala, irmão? Pão nosso, Pai nosso, pecado nosso, perdão nosso. Não é só o pão e o Pai. Eu preciso orar, Senhor, dá força ao Daniel nesse dia para ele não cair em tentação. Livra ele do mal. Ah, pastor, não está escrito. Claro que está. Livra-nos. Livra a mim, livra ele. Ou seja, qual é a base da oração do Pai Nosso? Não é um amuleto para orar 60 vezes. Está no texto, que não é para ficar repetindo. É a consciência da coletividade. É a consciência de que um pai não ora só por ele. Ele cobre a casa. É a consciência de que alguém que é maduro no Senhor precisa ser um intercessor. Entendeu, irmão? Então vamos voltar para o assunto, que o assunto era salvação. Eu sou salvo, pastor. Irmão, eu só dei um passo para dentro da realidade de uma nova vida. O vídeo que a gente colocou do Francis Chan. Uma ponta de barbante vermelha e todo um barbante infinito, uma corda que fala de eternidade. Eu estou tão preocupado com isso que perco aquilo tudo. Quando se na verdade eu focar naquilo lá, isso aqui eu vivo uma vida de glória em glória. Amém? Quem está aí? Então voltando. Então a salvação, ela não é um fim em si mesma, ela é um passo para uma nova realidade. Amém? Então eu sou salvo para andar em boas obras. Então a noiva, ela se veste da pele do cordeiro para ser aceitável a Deus. Mas a partir daí, então, a noiva, ela se veste para o cordeiro com atos de justiça. Não me olha assim. Eu acho que eu vou, pelo menos um ano, repetir o versículo que eu vou repetir agora nas minhas pregações. Deixa eu abrir um outro parêntese, só para te ajudar a pensar. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, eu não julgo. Vamos lá, salvação. Da caixa para lá, reino. Irmãos, não julgo haver alcançado, mesmo tendo sido salvo. Uma coisa eu faço, uma só. Não quero ser um homem de 2, nem de 3, nem de 5, só de uma. Uma coisa eu faço. Eu esqueço o que fica para trás. Se você pudesse, bem como eu, você voltava no tempo para fazer algumas coisas de forma diferente com a cabeça que você tem hoje. Sim ou não? Obrigado pela tua sinceridade. Eu também voltaria. Mas eu posso voltar? Sim ou não? Você pode voltar? Glória a Deus. Obrigado pela tua sinceridade, porque você é uma pessoa inteligente. Então o Paulo está dizendo, eu só tenho como deixar o que ficou. Não tem como eu acessar lá. Mas eu prossigo para as coisas ficam e avanço para aquelas que estão diante. Não é adiante. Elas não estão na minha frente, elas estão, embora estejam na minha frente, elas estão na minha frente hoje, diante como um portal. Eu não tenho como ir para trás, e a única forma de eu ir para frente não é dando 50 passos, eu não posso acrescentar um côvado na minha história. Mas o que eu posso é no que está diante de mim. Prosseguir. Prosseguir para quê? 14. Prossigo para o alvo. Que alvo? Para ter um ministério bem sucedido, para viver uma vida próspera. Não, para o alvo. Para receber o prêmio, não vou falar hoje, coroa, galardão, no reino. Para receber o prêmio da soberana vocação de Deus manifesta em Cristo Jesus. Não é sobre ter um ministério próspero, é para ir adentrando a salvação. Não tenho mais como voltar atrás. Se eu pudesse, eu voltaria, todo mundo aqui voltaria. Se tem alguém aqui que não voltaria, é o semideus na terra, aleluia. Não tem como, e nem avançar mais do que o dia de hoje. Mas eu tenho um diante, uma vontade de Deus no dia que se chama hoje. Com o coração em arrependimento, em quebrantamento, eu me submeto a isso e prossigo, consciente que Deus tem um prêmio, uma soberana vocação,
E foi por isso que ele enviou o Cristo Jesus, para me dar a possibilidade de salvo, caminhar e ir indo além dessa vida, naquele dia, diante do tribunal do próprio Cristo, ouvir dele me dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não tem a ver com vida na terra mais, tem a ver com me arrepender hoje, me posicionar hoje, e partir, continuar, porque um dia eu volto para ele ou ele volta para mim, ou ele vem ou eu vou, irmão. Eu não sou senhor dos meus dias, e nem você dos seus. Aleluia. Esse é o cerne do Evangelho. Assim como você foi perdoado, perdoa. Esse é o cerne do Evangelho. Amém? Aleluia. Vamos avançar. Então, diante de Deus, a noiva se veste do cordeiro, mas diante do cordeiro ela se veste de atos de justiça. E o que são os atos de justiça? A palavra justiça no grego, mais usada, a palavra mais usada no Novo Testamento, deixa eu ver se eu consigo falar, é dikaios. É igual meu filho lendo, né? Meu filho está assim agora. Dikaiosune. Num sentido amplo, é estado de como deve ser, ou condição aceitável a Deus. Então pega isso aí. Palavra justiça no grego não tem a ver com equivalência. Alô, tem alguém em casa? O que seria equivalência, pastor? Um dia eu fui pobre, agora eu mereço. Um dia eu sofri, agora eu mereço não sofrer. Quem foi que disse? A palavra justiça é posição que se deve ter. E posição que se deve ter fala de recompensa. Porque quando a gente fala de plantar e colher, a gente pensa muito nas questões materiais, irmão. Ou nas questões da terra. A palavra justiça fala de posição que se deve ter. Quem está comigo até aí? E justiça não é equivalência. Não é equivalência. É posição que pela vontade de Deus, cada um de nós vai precisar, precisa alcançar. Está comigo até aí? Vamos avançando então. Uma definição com as palavras mais claras. Os atos de justiça são todas as nossas ações praticadas, as ações dos santos, que visam fazer a justiça de Deus alcançar a todas as pessoas que necessitam serem reposicionadas como filhos de Deus. Isso vai muito além de caridade. Você quer ver? É que eu não queria ficar aqui porque eu quero entrar na parábola, não vai dar tempo. Mas é que a gente precisa falar dessas coisas para embasar o entendimento, dar base para o entendimento. Então, atos de justiça são todas as obras praticadas pelos santos que visam fazer a justiça de Deus. A justiça de Deus é alcançar pessoas que necessitam ser reposicionadas. Você quer dois? Vamos ler dois textos que vai deixar claro o que é justiça. Amém? São os atos de justiça dos santos. Que com esses atos de justiça são as nossas vestes para o casamento com Jesus. Quem pegou? Quando a noiva estiver diante do Senhor, como ela vai estar vestida? Com atos de justiça. Obrigado. Esse meu Deus, quem deu esse meu Deus? Amém. Eu gosto desses. Você precisa pegar. Quando a noiva do cordeiro for casar com o cordeiro, ela vai estar, o seu vestido de linho finíssimo são os atos de justiça que ela praticou. Por isso que o pastor Marcelo falou aqui, por isso que igreja não sou eu, é aquela história. Quando o cara é orgulhosão, ele diz assim: pastor, porque me deu autoridade, eu sou igreja. Não, você não é igreja. E quando ele é orgulhoso ao contrário, com autocomiseração riche, ele diz assim: que a igreja não ligou para mim? Ué, você não era igreja? Não estava bem? Agora a igreja que não ligou? Oxi. Nem um caso, nem o outro. Eu sou igreja, nem você. Vós, Paulo fala aos irmãos de Corinto, vós sois igreja. Nós somos igreja. Então, se eu estou fora do contexto do perdão, do arrependimento, do quebrantamento, de andar a próxima milha, eu estou me colocando fora dos atos de justiça. E se eu estou me colocando fora dos atos de justiça, eu estou me colocando fora da igreja, porque eu sou o dono da verdade. Aí quando eu faço isso, essa não é igreja, essa não é noiva. A noiva é a igreja que se veste com atos de justiça. E vamos ver dois textos aqui para a gente avançar no que a gente precisa. Eu vou
precisar ser rápido. Já estou sendo, né? Lucas 10, 31. Dá para colocar para nós? Aleluia. Jesus é bom, né, irmão? E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. 31 a 35. Casualmente descia um sacerdote, parábola do bom samaritano. Passou de largo quando viu o cara lá ferido. Próximo. Como diz o pastor Juscelio. Versículo próximo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. O sacerdote e o levita. Certo samaritano, olha Jesus aí. Uma outra pessoa, depois é ele mesmo. E depois façam isso. Pegou? Certo samaritano que seguia o seu caminho, samaritano, inimigo de judeu. Passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe, cuidou, né, dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Isso é um ato de justiça. O sacerdote e o levita passaram de largo. Pastor, pensei que isso era caridade. Não, isso é ato de justiça. E eu vou complementar, você vai entender com outro texto. Mas vamos continuar aqui. Tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, o equivalente a 2 dias de trabalho, e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem para mim. Aí agora ele está falando do aspecto, olha aqui para mim, do aspecto escatológico. É Jesus falando o seguinte, cuida dele para mim, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele está dizendo, é o mesmo sentido da parábola das 10 minas, que a gente vai entrar um pouco nela ainda. Ele está dizendo, eu estou indo, cuida dele aí, quando eu voltar, eu vou te pagar por mais do que você fizer. Esse é o sentido. A parábola das 10 minas fala que ele distribuiu as minas aos seus servos, foi para uma cidade distante ser coroado rei e voltou para a prestação de contas. No final das contas, todas as parábolas apontam para a mesma coisa. Jesus indo ser coroado e voltando na segunda vinda na prestação de contas. Na primeira vinda, Jesus veio tratar o pecado. Na segunda vinda, ele vem julgar os homens. Por isso que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Está em pecado, irmão? Se arrepende é hoje. Ainda dá tempo. Pastor, eu pequei. Glória a Deus que você está no ano aceitável do Senhor. Arrependa-se e mude hoje. Porque quando ele vier na sua segunda vinda, já não haverá mais chance a ninguém. Aleluia! Esses aí também eu gosto assim. Aleluia! Tirou 2 denários e os entregou, dizendo, cuida desse homem, se de alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Próximo. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Fica aqui esse texto como atos de justiça, outro dia a gente fala mais. Mas, juntando um texto com outro, Mateus 10, 41. Mateus 10, 41 e 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão. Olha aqui pro tio. Não está falando de terra, está falando de eternidade. Sabe essa brincadeira que o cara fala, deu um copo d'água pro pastor, já deu uma pedrinha. A gente tem que parar de brincar com isso, isso é seríssimo. Não estou falando que você vai ser fulminado porque brinca. Você tem que dar muito mais copo d'água mesmo. Você não, nós, né? Em nome de Jesus. O que você quer dizer? Está diretamente ligado com o versículo anterior. Só que aquele lá, fala de uma ação semelhante, de cuidado, de amor. Já vou ler mais para baixo. Mas esse aqui explica o espírito dos atos de justiça. Aquele lá, lógico, que mostra o espírito dos atos de justiça. Mas olha esse aqui. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quando eu falo sobre princípio de honra, eu uso esse texto aqui para falar de honra. Aqui é o quê? É vertical. Aqui é horizontal. E aqui seria vertical para baixo, né? Então, profeta na qualidade de profeta, está falando de honra, a autoridade que Deus estabeleceu, a paz, a líderes, amém? Quando a gente for falar sobre honra, a gente explica isso melhor. Justo na qualidade de justo. Meu irmão, fala de honrar o meu irmão, o igual a mim. Não dá para eu entrar muito hoje, mas eu quero só falar do espírito dos atos de justiça na última expressão aí. Próximo versículo.
E quem dera a beber, ainda, não dá refrigerante não, dá suco, dá qualquer coisa, mas ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, não é dar para mostrar que está dando, não é dar para dizer, olha irmão, eu fui lá, era tanta gente necessitada. Não, é dar porque é meu discípulo, é seu irmão. Então não é naquele sentimento de, cara, como eles precisavam. Quem precisa sou eu, porque a recompensa vai ser aumentada minha. Pastor, mas não é dar por interesse? Não, é a Bíblia que me ensina. Jesus suportou a cruz pelo gozo da ressurreição. E tendo nós aprendido de forma equivocada sobre salvação e reino, a gente pensa que é tudo filantropia. Eu faço porque eu senti. Eu não faço porque eu senti. Eu faço porque eu estou semeando na eternidade. Quem está comigo, irmão? Porque o espírita também faz quando sente. Porque o candomblessista também faz quando sente. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei, mesmo sem sentir, meu amigo. Quem está aí? Quem está em casa aí? Aleluia! É forte, Brasil. Um copo de água fria, um destes pequeninos, porque é meu discípulo. Eu afirmo, isso aqui era uma ênfase na oratória judaica. Em verdade vos digo, que não vai perder o seu galardão. Está sendo acrescentado como galardão, como recompensa na vida eterna. Está confeccionando os atos de justiça. Tem alguém em casa aí? Então esses dois textos nos explicam o que são os atos de justiça. E o segundo nos fala do espírito dos atos de justiça. É sem precisar de divulgação. Não estou dizendo que não possa ter divulgação. Eu só estou dizendo que a gente não pode fazer só para divulgar. É claro, irmão. O que estiver rolando, deixa fluir. Mas nós vamos fazer como uma estratégia para que as pessoas saibam o quanto o nosso ministério é bom. Não. Aí não é atos de justiça, é hipocrisia. Mas agora, vamos mostrar. Se está fluindo, tira foto aí, meu irmão. Está de boa, é um recurso dos nossos dias. E tem que usar. Quem entende isso? É sobre a intenção. Não é sobre dar um copo d'água, faz a selfie aí que eu preciso postar. Não, cara, bebe aí, macho. Come aí, mano. Esse é o espírito dos atos de justiça. É fazer o que o bom samaritano fez. É fazer o que Jesus está ensinando, mas com o coração. Não interesseiro, mas com o coração de obediência, mas sabendo que isso está sendo contabilizado na realidade do galardão. O texto é claro, nas três expressões, de modo algum, para o pequenino de modo algum, perderá o seu galardão. Quem está comigo aí? Eu vou conseguir falar uns 15 minutos aí sobre a parábola das 10 minas. Quem está aí ainda? Foi embora ainda não, irmão? Vamos voltar então um pouco agora para as parábolas. Para a parábola que a gente se propôs nessa manhã a falar. Antes ainda, a maioria ou muitas das parábolas começam assim: o reino dos céus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. Sim ou não? O que eu preciso entender para começar a entender as parábolas? Você pode repetir comigo? Se você puder, se você não puder, não tem problema. Repete comigo: reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo. Quantos sabem a diferença de reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo? Vou te explicar. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus fala de espaço, fala de geografia infinita. Por isso a Bíblia também fala de 3 céus. Primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu é o céu visível, o segundo céu é o céu das batalhas espirituais, o terceiro céu, lembra de Paulo falando do homem que foi arrebatado ao terceiro céu? Paulo era como diz outro, Paulo era metido, né, irmão? Ele está contando uma parábola, mas ele está falando dele mesmo. O homem que foi levado ao terceiro céu. Paulo foi lá no trono, macho. Quem está comigo aí? Então preste atenção. Por isso a Bíblia fala primeiro, segundo, terceiro céu. Porque reino dos céus fala da dimensão geográfica infinita dos céus. Então quando Jesus começa uma parábola dizendo, porque o reino dos céus, ou seja, o reino dos céus tem uma dimensão infinita, tem uma geografia que
que jamais pode ser esquadrinhada. O reino dos céus é algo que você jamais pode imaginar. Não tem como você compreender esta obra que Deus fez com o seu coração ou com sua mente. Você precisa semear aqui para viver essa realidade. Alô, tem alguém em casa? Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, está falando sobre não ter tempo, ou seja, atemporalidade. Então, o reino dos céus está falando sobre uma dimensão, uma geografia imensurável, infinita. Reino de Deus está falando sobre atemporalidade, ou seja, o reino que é eterno, o reino que terá sua plenitude no milênio, mas que ele é para nós hoje. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que o reino de Deus, ele é atemporal. O reino dos céus, ele não tem como dimensioná-lo. O reino de Deus fala da atemporalidade, ou seja, não tem como ser mensurado no tempo. Aí já não é mais geografia, já não é mais tamanho, é tempo e espaço. Quem está comigo? Agora sim. E reino de Cristo? Fala do milênio, quando ele vai reinar por 1000 anos. A gente pode falar sobre milênio aqui, domingos seguidos. Quando ele vai reinar por 1000 anos. E é neste momento que ele receberá a recompensa do seu sofrimento. E recompensará os seus servos. Olha que coisa linda. Obrigado, dona Jo. Olha que coisa linda. Para o estabelecimento, reino de Cristo, está falando do milênio, para o estabelecimento do milênio que Jesus vai receber a recompensa do seu sofrimento. Na parábola das 10 minas, ele fala sobre um senhor que foi ser coroado. Por que ele foi coroado? Porque na sua primeira vinda, ele sofreu até o fim em obediência ao Pai, para então ter o direito de ser coroado. Uau! Você precisa pegar isso no teu espírito. Eu senti que virou uma chave agora, mano. Vou repetir, você vai pegar no teu espírito. Olha só. Parábola das 10 minas, dos talentos, a do bom samaritano. A do bom samaritano. Ele cuida do cara e fala, eu tenho que ir. Quando eu voltar, eu vou te recompensar. Trabalha. Cuida dele para mim, que eu vou te recompensar. Na parábola das 10 minas é a mesma coisa. Um rei que deixou as minas com os seus servos. Em Filipenses 2, a Bíblia fala que que Jesus mesmo sendo Deus, não teve por usurpação se assemelhar a Deus. Foi reconhecido em forma humana, servo, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, eu chamo isso de subida para baixo. Então o que eu quero dizer? E aí por causa disso Deus deu a ele um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O que você quer dizer? As parábolas falam desse Jesus, servo de Deus, que veio à terra para morrer, para comer com pecadores. Se Jesus está comendo no terreirão com pecador, eu duvido que você frequenta a igreja dele. Com prostituta, com beberrão, eu duvido que a gente frequentaria a igreja dele. Se eu convivesse nos dias de Jesus, que virou a mesa do templo, eu falava, que homem destemperado. Não vou entrar nesse assunto, por favor, me ajuda. Vou voltar para cá. Então vamos lá. Esse Jesus que se fez servo, foi obediente até a morte de malfeitor numa cruz. E quando ele volta para sua terra natal, é por isso que o Salmo diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Aí é o diálogo de uma classe de anjos com outros anjos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Anjos estão anunciando, ei, porteiros eternos, levantai as portas, ou porteiros eternos, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó porteiros eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí os porteiros nos portais eternos. Quem é esse o Rei da Glória? É o Deus forte, poderoso nas batalhas. Ou seja, ele veio, cumpriu a sua missão em obediência e não voltou mais do
mesmo jeito que veio, Ele volta agora como autor da nossa salvação. O nosso Rei coroado. Libera a sua expressão e adora o Rei coroado. Levante os braços aos céus e adore o Rei coroado. O Rei coroado. O Rei coroado. O Rei coroado. Quando Ele voltar e for reinar no reino de Cristo, Ele vai receber a recompensa do seu sofrimento. E qual é a recompensa do seu sofrimento? Ele tem nas mãos para entregar aos seus servos que foram obedientes até a morte. É a coroa da vida, é a coroa de justiça, é a coroa de alegria, coroa de glória. No próximo domingo a gente entra nisso. E Ele vai coroar alguns de nós, os que entenderem isso, no nível que se lançarem. Sabe qual é a recompensa da coroa de justiça? Eu fiquei chocado estudando isso. Vai receber a coroa de justiça, Carol? Sabe quem vai receber? Os que suportam as provações. Cara, isso é muito forte. É por isso que os irmãos no Oriente Médio decapitados, Guga, por conta do Evangelho, vão receber uma coroa de justiça. A posição que vocês devem ter é de honra máxima no reino. Porque vocês, em face da morte, tiveram as cabeças cortadas. Eu estou chocado com essas coisas. Que nível de evangelho a gente está vivendo? Não estou falando de você. Que nível de evangelho eu posso estar vivendo? Ah, mas eu quero. Ah, mas eu vou. Essas são coisas que a teologia até te ajuda. Mas você precisa mergulhar em Deus com as informações da teologia e dizer, isso aqui é verdade. Ele vai dizer, está escrito, Rodrigo. Mergulha nisso, deixa eu rasgar o teu coração para colocar isso dentro de você. Amém? Porque o sede santo, pois sou santo, que a gente aprendeu com o apóstolo Pedro, a gente ainda vê de forma muito religiosa, eu preciso me abster. Mas o sede, pois sou santo, real, que eu vou conseguir viver, é aquele que eu me rasgo diante do Senhor e falo, Deus, por favor, faz isso na minha vida, porque eu não estou conseguindo. Clama a mim, responder-te-ei. Eu vou anunciar para vocês coisas firmes, grandes e firmes, que vocês ainda não conhecem. Levanta a sua expressão ao Senhor nessa manhã. Por favor, levante as suas mãos nessa manhã. Enquanto você levanta as suas mãos, você vence a pornografia, você vence o medo do amanhã, você vence o desejo que é contra a vontade de Deus. Adore ao Senhor e diga, Deus, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, eu quero essa palavra queimando em mim, porque um dia tu vais receber a recompensa do teu sofrimento. Sabe qual é a recompensa do sofrimento do Senhor? É Ele dizer assim, eu sofri por você, e você semelhantemente conseguiu andar nos meus passos. Então, toma a tua coroa e entra. A recompensa do sofrimento dele sou eu e você, vivendo uma vida consciente, para que naquele dia Ele possa sorrir e dizer, tu és minha recompensa, tu és meu filho amado. Cara, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Tu és a recompensa do penoso trabalho. Tu és a recompensa de Jesus, cara.